Então, o assunto de hoje, como prometido, planejamento estratégico de vendas. Por que falar de planejamento estratégico de vendas? Porque o planejamento estratégico é um ponto fundamental que nós temos que olhar, analisar com muita calma, muita dedicação e o porquê que é tão importante e por que se fala tanto na questão do planejamento estratégico de vendas. O importante é dizer que o planejamento estratégico de vendas, ele deriva do planejamento do plano de negócios da empresa, do business plan, né, que é um pouco mais complexo, onde você olha outras esferas, como a parte financeira, a parte logística, a parte operacional. Dentro de um business plan, quando você olha a questão de uma empresa, você tem um dos braços que é a parte comercial, é a parte das vendas, é a parte onde você vai ter a obtenção das receitas, aonde vem o dinheiro, né, aonde que vem o atendimento dos clientes, a estratégia, como chegar com os seus produtos através dos canais, como que atender o usuário lá na ponta. Então, realmente é um assunto bem complexo que exige de todo o corpo comercial uma dedicação para que seja feito um trabalho detalhado, fundamentado e que possa gerar para a organização resultados satisfatórios. Resumo da ópera, pessoal. Resumindo, como que se pode resumir a questão do planejamento estratégico? Hoje, aonde eu estou? Eu estou em um ponto A. Desejo chegar a um ponto B. O que eu preciso fazer para chegar até esse ponto B? Qual é esse ponto B? Aonde ele está? Eu preciso ter uma ideia, eu preciso olhar, eu preciso pelo menos saber para onde eu vou, para que eu possa, de alguma forma, escolher um, dois, três caminhos para que eu possa chegar a esse meu destino. Mas para isso é importante eu ter a noção da onde eu estou e para onde eu vou. E acreditem se quiser, eu estava lendo uma pesquisa da revista Venda Mais, eu até falei em um vídeo de hoje, que eu publiquei aí, talvez vocês devem ter visto. 60% das empresas não fazem nenhum planejamento comercial. Isso realmente é algo muito complicado, porque você não tem um planejamento, você não consegue definir ações, não consegue definir os caminhos para poder chegar em um determinado lugar. Quem sabe se essas 60% dessas empresas sabem para onde ela está indo? Possivelmente não sabem. Então, é um ponto bastante interessante que essa pesquisa da revista Venda Mais ela apontou e é curioso, é muito curioso. E tem um outro ponto em relação ao planejamento estratégico de vendas que muitas das empresas que resolvem fazer o planejamento estratégico de vendas desistem depois do segundo ou terceiro ano que tentam fazer o planejamento estratégico de vendas. E por que eles desistem? Eles desistem muitas vezes porque não conseguem implementar esse planejamento estratégico. Ou seja, o grande segredo talvez não é nem fazer o planejamento estratégico de vendas. Isso é relativamente é, não vou dizer que é simples, mas não é o grande problema. Fazer o planejamento estratégico de vendas, as pessoas fazem, conseguem fazer, vai numa boa. Agora, chega na hora de executar, em dividir isso com o teu time comercial, dividir com a tua equipe, dividir com a organização, aí que começam a aparecer as barreiras e aqui que começam os sinais de alerta. Então, eu vou tomar nota aqui, vocês estão vendo aqui na minha transmissão, deve estar num cantinho bem pequenininho da tela aqui. Espero que esteja funcionando bem. Vou até olhar aqui no fundo. Tá aparentemente funcionando bem. Então, a partir do planejamento estratégico de vendas, eu vou começar a desenvolver um raciocínio com vocês aqui para a gente analisar alguns pontos, né? Então, o primeiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui, vamos fazer aqui uma parte como se fosse uma introdução. Vamos falar de alguns pontos bem rapidinho. Eu tenho umas anotações que eu fiz aqui hoje em preparação da aula, que eu vou usar ela como um pilar. Então, pegando o que eu falei aqui, para que serve, né? Para que serve o meu planejamento estratégico de vendas? Basicamente para definir os caminhos para um objetivo. Isso é interessante. Definir os caminhos para um objetivo. Para que mais ele serve? Ele serve para realmente definir metas. Vamos colocar aqui, ó, definir metas. Será que o tamanho tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar? Eu vou aumentar um pouquinho.
como agora eu já sou um quarentão, eu vou trabalhar com as imagens um pouco maior aqui, para que também fique mais fácil para vocês enxergarem ali. Ou seja, um planejamento estratégico de vendas ele serve também para reflexão. E o que seria essa reflexão? Aqui é um ponto interessante, aqui é um ponto que eu quero discutir com vocês. O grande ponto, eu acho que nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, ainda mais hoje, no mundo em que estamos vivendo, com as coisas acontecendo na velocidade que estão acontecendo, com a realidade que foi imposta para nós diante de toda a questão de pandemia, um novo mundo que nós vivemos hoje, a influência da internet, a influência da própria industrialização em relação à invasão de produtos importados, a questão, por exemplo, da variação cambial. Agora a gente tem um câmbio desfavorável em relação a quem importa materiais, mas muito favorável para quem exporta materiais. Então, na parte de reflexão, tem diversos pontos aqui que eu vou querer explorar um pouquinho com vocês, para que eu tente abrir um pouco a cabeça para essa nova realidade que as empresas têm que olhar. Que você, gestor, você, vendedor, você que atua no mercado ou que empreende, precisa estar atento e precisa pensar. E quais seriam esses pontos de reflexão? O primeiro ponto que eu vou colocar aqui, deixa eu até dar uma olhada para fazer uma ponderação um pouco mais estruturada. Em relação aos teus clientes, né? Vamos falar um pouco aqui dos clientes. Em relação aos clientes, a primeira pergunta que eu faço aqui é: como atender os seus clientes? Em relação ao atendimento, como que o seu cliente gosta de ser atendido? Como que você se comunica com o seu cliente? Como que você leva a tua mensagem para o teu cliente? Quem são os teus clientes? Qual a faixa etária? Qual o público? Qual o nível de instrução? Qual o nível de realização financeira? Nós temos dados que nos possibilitam entender melhor quem é que compra da gente, quem é que depende dos nossos serviços e das nossas soluções. Isso é um fator extremamente importante para que você comece a fazer uma segmentação adequada dos clientes que farão uso do teu produto ou serviço. Esse é um ponto que vale investir bastante tempo e bastante atenção. Um ponto interessante é como o seu cliente gostaria de ser atendido, como ele gostaria que você entrasse em contato com ele. E um ponto que eu queria dividir com vocês aqui, isso é algo que tem mudado bastante. Mudado em que sentido? Hoje, se você olhar as pessoas, aonde que elas estão? Elas estão aqui, elas estão no celular. Você consegue hoje ter uma interação dinâmica com o teu cliente através do celular? Você consegue oferecer o teu produto ou serviço pelo celular? O teu cliente, ele compra algo de você, ele precisa de um suporte técnico, ele precisa de qualquer informação. A informação está aqui, na mão dele, ao toque de um dedão. Se não está, aqui segue o primeiro ponto, o primeiro pulo do gato. Vamos colocar aqui. O seu negócio está na palma da mão do seu cliente? Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira sacada da noite. Papel e caneta, pessoal, vai tomando nota, insight, porque hoje à noite a cabeça vai explodir. A ideia é eu colocar para vocês aqui diversas informações, diversos pontos de vista, para que vocês possam ter uma análise crítica maior para poder montar o teu plano e a tua estratégia de atuação no mercado. Vamos lá. Essa parte é extremamente importante. Como você tem usado mídias sociais, por exemplo, é um outro caso. Você tem feito uso correto, adequado de Instagram no teu negócio? Você tem usado de forma correta o LinkedIn para poder captar lead, para poder se comunicar, para poder levar a tua mensagem, para poder levar os teus produtos, as tuas soluções, os
casos de sucesso, depoimentos dos teus clientes. Você tem feito isso? Se não, aqui já tem um ponto extremamente importante para você já começar a pensar em relação ao planejamento estratégico de vendas. Então, pessoal, aqui já tem várias sacadas para o nosso negócio. Como usar a rede social, como usar a questão, eu vou colocar isso aqui num ponto mais amplo, que seria a parte do marketing digital. E aqui eu vou fazer uma provocação para vocês. Eu fiz uma provocação essa semana para um indiano, fiz a cabeça do indiano explodir. Eu recebi a ligação de um indiano que trabalha comigo, e esse cara me perguntou o que eu acho da questão da tecnologia, da influência do marketing digital, como que isso pode mudar a realidade dos negócios. Aí ele ligou pro cara certo, né? Porque ele me pegou numa fase que eu tenho estudado bastante isso aqui, talvez até por isso eu esteja abordando isso aqui logo de cara. O ponto que eu discuti bastante com ele é: hoje você tem as feiras, né? Aqui no Brasil tem as feiras tradicionais, feira de automóvel, feira de alimentos, feira de tudo quanto é coisa que você imaginar, emagrecimento, feira de roupa, enfim. Feiras grandes que eu falo, AMB, usando o centro de convenções, imigrantes, falando de alguns pontos de São Paulo, Rio de Janeiro tem diversos outros pontos, enfim. Qual o custo que você tem para fazer uma campanha de marketing através de feiras? A reflexão que eu fiz com o indiano vale a pena continuar colocando dinheiro, colocando um caminhão de dinheiro, mobilizando pessoa, comprando, pagando muitas vezes 60 mil reais, 80 mil reais um metro quadrado de um stand, para que você se aperte lá no meio de um monte de concorrente, e o resultado disso, o efetivo? Quantos leads se cria numa campanha dessa? Quanto se vende efetivamente? E o quanto que se gasta de dinheiro? Então, a questão, a provocação aqui, em relação ao modelo de negócio, no teu planejamento de vendas, no teu planejamento de marketing para o ano que vem, você incluiu feiras? Se incluiu? A provocação aqui, não estou dizendo que não tem que fazer. Cada negócio é um negócio, cada negócio tem a sua particularidade. Agora, o peso entre o investimento e o retorno, esse é o convite que eu faço para você analisar comigo essa noite. Ou seja, o que eu tenho aqui? Investimento alto, ficou até em caps, não foi proposital, mas caiu bem. E o retorno, aqui eu não vou dizer nem que é alto que é baixo, porque pode entrar alguém aqui que diga: não, eu já investi em feira, e é real, a gente sabe que tem empresas que vendem em feira, tudo mais. Mas no geral, na minha experiência, a minha experiência mostra que o retorno que nós temos aqui em feiras não é algo realmente palpável. Então, o que eu estou querendo provocar com vocês aqui? Olhando o mundo hoje, olhando o cenário global hoje, como que a minha empresa está inserida nesse contexto? A minha empresa está pronta para responder rápido? A minha empresa está pronta para receber um pedido, processar, entregar e colocar o produto na porta do cliente em tempo rápido? Se o cliente ligar para mim, quanto tempo que eu atendo ele? Eu estou preparado para isso? Como que está o meu mix de produtos? Né? Aqui a gente pode abrir um outro ponto aqui em relação à questão de reflexão em relação aos seus produtos. Como que você trabalha a parte logística, por exemplo, para fazer o atendimento do seu cliente? Aqui tem um ponto de otimização, você consegue ser melhor? Dá para fazer diferente? Por exemplo, eu acredito que sim. Vou pegar um exemplo do Mercado Livre, que eu fiquei espantado com a velocidade que esses caras me entregaram um produto aqui outro dia aqui em casa. Tá vendo aqui tem um microfone. Esse microfone os caras me entregaram. Eu comprei no domingo à tarde, segunda-feira à tarde o microfone estava na minha mão. Como que eles fizeram isso? Ele tem o fornecedor, que é um market share, você tem uma pessoa transacionando dentro da plataforma dele, que já deixa o produto, o microfone, em um posto avançado, um centro logístico do Mercado Livre, próximo à cidade de Sorocaba, que é onde eu moro, e na hora que alguém aqui da região entra, coloca um pedido no marketplace, eu consigo fazer a entrega para esse cliente em um prazo surpreendente. E qualquer dúvida que você tem,
o negócio está na palma da tua mão, você consegue resolver. Algo extremamente eficaz. Hoje, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar como realmente alinhar o nosso negócio para que a gente consiga ter uma atuação diferenciada. Um outro ponto para reflexão em relação à empresa, vou abrir um outro tópico aqui embaixo que eu lembrei, que me veio um insight aqui, vamos falar um pouco de propósito. Propósito. O que nós tínhamos até então? Eu não vou falar nem de pré-pandemia, vou voltar um pouco mais na questão do capitalismo por si só. Na era do capitalismo, o que nós tínhamos, vamos chamar assim? Não que ainda a gente não viva na era do capitalismo, vivemos ainda, mas você tinha lucro como premissa. Então havia uma preocupação muito grande das empresas, das organizações em ter lucro. Não importa se para que eu tenha lucro eu tenha que cortar árvores, não importa se eu tenha que agredir o meio ambiente, não importa se eu vou ter que, em alguns casos, explorar trabalhadores, enfim. A questão do lucro, ele perdurou e se sustentou por muito tempo. Hoje, a questão, fazendo um cruzamento com os jovens que estão chegando no mercado, como que é a cabeça desse jovem que está chegando no mercado agora? Desse jovem que um dia vai estar sentado na tua cadeira de gerente, na tua cadeira de coordenador, quiçá diretor ou presidente da empresa. A cabeça dessa juventude que chega hoje nas organizações, ela é diferente da cabeça das gerações que nasceram na década de 80, que nasceu na década de 70, muito mais diferente ainda de quem nasceu em 60 e assim vai. O que eu estou querendo dizer com isso? Não só as pessoas que hoje estão à frente dos negócios estão mudando, a cabeça está mudando, as pessoas que consomem os teus produtos e serviços também mudou. E esse é um ponto que a gente não pode menosprezar, a gente não pode ignorar. O que eu quero dizer? Passa a ter uma visão muito mais crítica em relação ao meio ambiente. O que a tua empresa está fazendo em relação ao meio ambiente? O que a tua empresa está fazendo para minimizar o impacto que ela causa no mundo? Isso tem virado fator de diferenciação entre organizações. A gente começa a entrar em um outro nível de propósito que não é mais o lucro, a quantidade, o tamanho do lucro que a minha empresa gera, mas qual o benefício que a minha empresa causa para o mundo. Entender a diferença? Pegaram a sacada? Hoje não adianta simplesmente eu lucrar. Não adianta. Empresas que hoje têm lucro, têm bons resultados, mas não têm uma preocupação com o senso comum, com o senso social, com a tua atuação de preservação do meio ambiente e sustentabilidade, estão perdendo espaço. Empresas que têm esses programas, está cheio de pesquisa, você pode pesquisar no LinkedIn, pode pesquisar no YouTube, você vai ver os resultados dessas empresas e também tem uma ligação muito forte com mulher no comando dessas organizações. Mulher em cargo gerencial é resultado praticamente certo. Praticamente certo. E mulher tem uma visão muito interessante em relação a esses cuidados gerais. Então, assim, o que você está fazendo, o que você está pensando em relação ao impacto que você causa no meio ambiente. Então, como que fica de insight aqui? Hoje, o mais importante, talvez hoje ainda não, mas muito em breve vai ser, né? O mais não vou fazer assim, ó, mais importante do que o lucro, vou colocar uma vírgula aqui, ó, é o impacto positivo que a minha empresa causa no mundo e, por que não, na sociedade. Programa social. O que a tua empresa faz de programa social? Tua empresa assiste alguma entidade,
Santa Casa de Misericórdia, toda a cidade praticamente tem, atuação com os mais pobres, com vamos chamar, os menos privilegiados. Tudo isso é questão de realinhamento estratégico e você pode olhar isso num ponto de vista também comercial e de vendas, porque isso passa a ser premissa para que você seja classificado para poder ser fornecedor de uma determinada empresa. As pessoas hoje, quando vão pegar um celular para comprar, se você tiver um apelo, e eu não estou falando simplesmente colocar mensagem vazia aqui em uma tela, que o papel aceita tudo. Não, é realmente ter um programa efetivo de atuação social. Isso faz diferença depois no resultado dos teus negócios. Vamos seguir que o papo tá bom. Isso aqui é muito interessante, muito interessante. Ou seja, não dá para ficar com foco somente no lucro, não dá. E um ponto interessante aqui em relação aos produtos, vou voltar agora aqui uma etapa à frente, né, para a gente olhar. Quem são seus verdadeiros concorrentes? Você sabe me responder? Quem é o teu verdadeiro concorrente? Isso é muito interessante, porque o mercado está tão dinâmico, o mercado está tão rápido, produtos surgindo a cada hora, a cada momento, inovações. Você muitas vezes está achando que o teu concorrente é um cara, mas na verdade quem está levando o teu cliente, quem está levando o teu dinheiro é um outro cara com outro serviço que algo já mudou e você não percebeu. Então a preocupação e a provocação hoje em relação ao planejamento estratégico de vendas vamos sair da área de conforto, vamos olhar além daquilo que eu estou acostumado a enxergar, porque o mundo está mudando. Se eu não ficar atento para essas novas tendências, eu vou ficar fora do mercado, eu não vou conseguir entregar os meus resultados. Então, basicamente aqui, a gente já fez uma rápida introdução aqui em relação para que serve o planejamento estratégico de vendas, né? Ou seja, só para fechar, o objetivo dele é realmente definir os caminhos que eu preciso trilhar para chegar em um determinado objetivo, que a gente vai falar agora um pouco mais dessa parte mais concreta aqui na frente, e também todos esses aspectos maiores e macro, vamos chamar assim, que você precisa analisar os impactos que o teu negócio causa na vida das pessoas que consomem o teu produto e o teu serviço. Ou seja, ele serve como um norte, é o teu GPS, é onde você vai definir métricas para que você possa atingir determinados objetivos. E um ponto interessante, não vou deixar ele aberto aqui, eu vou só rolar a tela para já estou entrando na frente da. Vou rolar a tela aqui para cima para que a minha cabeça não fique na frente. E aqui vamos avançar. Por onde começar? Por onde começar? Pessoal, vai dando um feedback aqui no chatzinho. Eu estou tentando acompanhar ele aqui. Se eu fizer isso aqui, eu consigo olhar aqui, ó. Vai dando feedback aqui no chat, tá ok? Se tem algum ponto específico, alguma dúvida também, coloca aqui, que eu vou tentar olhar e a gente pode, quem sabe, interagir um pouco aí, tá bom? O chat consegui deixar liberado aqui, tô evoluindo, né? A live passada eu já não consegui abrir o chat, agora eu já consegui. Mas vamos lá, por onde começar? E aqui começa aqui outro pulo do gato. Por onde eu começo a fazer o planejamento estratégico de vendas? E aqui que já tá uma sacada. Como diz o Pedro Superti, eu aprendi um negócio com ele que eu acho sensacional aqui, ó. Puf! Tua cabeça explode. A ideia hoje é fazer a cabeça sair fumaça daqui. Fazer que nem eu fiz com o indiano, deixei o indiano maluco. O cara acho que vai demorar uns 2 meses para me ligar de volta aqui para perguntar se eu acredito no potencial das soluções digitais. Mas enfim, foi uma conversa muito boa, foi extremamente agradável. Aqui está o primeiro ponto. A quem pertence o planejamento estratégico de vendas? É normal, natural, vir na sua cabeça é o planejamento de vendas. Maravilha, maravilha. Porém, vendas, né, vamos voltar lá no começo da aula, o que eu falei? Que a parte de vendas como se só, ela é um pedaço de um todo. Como que eu vou fazer um planejamento de vendas? Como que eu vou planejar crescimento? Como que eu vou planejar expansão? Né, como diz um amigo meu, se eu não combinar com os russos. Né, se eu não me engano, acho que foi o Garrincha que disse isso na Copa de 70, alguma coisa assim.
eu vou aumentar o volume de vendas, eu vou vender 25% a mais em números financeiros, que vamos assumir que em quantidade de peças também o impacto seja o mesmo, 25% de crescimento. Qual que é o impacto de um aumento de vendas de 25% na tua cadeia produtiva? Na tua parte de compras, na tua parte de desenvolvimento de fornecedores, na tua parte logística, na tua operação, na tua expedição. Isso aqui eu estou falando de produto físico, obviamente, né, que você tem toda essa complexidade aqui, um foco até no mais no B2B. Então, o primeiro ponto que começa aqui é o precisa combinar com os russos. Né? Quem são os russos? Né? Ou seja, vou escrevendo aqui num termo mais acadêmico, vamos chamar assim, vamos falar aqui que a gente precisa ter um envolvimento multidisciplinar. O que é isso, pessoal? Isso é um grande segredo e é um grande erro de muitos quando vai fazer um planejamento estratégico de vendas. Pensa com foco em vendas e esquece do resto. Esquece de quem vai administrar o pedido, quem vai garantir que o produto chega, quem vai garantir que tem estoque, quem vai garantir que a operação vai ter gente suficiente, quem vai garantir que vai ter embalagem suficiente. Estão entendendo o ponto? A questão ela é mais ampla, ela não é tão simples assim, né? Então é um ponto que vale muito, vale investir em convidar pessoal aqui. Quem que a gente pode chamar aqui? Você pode chamar, deve, né? Na verdade, chamar o pessoal de compras. Comer um S aqui, sei lá o porquê. Aqui é interessante envolver o pessoal da logística. Só alguns exemplos aqui, né? Aqui é interessante envolver o pessoal da produção. E aí mais algumas coisas aí que eu falei, algumas outras áreas aqui que a gente pode olhar aqui, por exemplo, a parte de suporte de pós-venda, por exemplo, porque vai ter impacto lá também. Provavelmente você vai aumentar as vendas, você vai aumentar o número de pessoas consultando sobre o teu produto ou serviço. Né? Vai aumentar... Opa, peraí que caiu tudo as coisas aqui, agora deu uma bagunçada. Estão entendendo, pessoal? Aqui há um ponto que é extremamente importante, não pode negligenciar. E tem um ponto que é pior ainda, tá? Tem um ponto que é pior, eu já cometi esse erro, falo como marinheiro de primeira viagem, né? Quando primeira vez atuando como gestão. O pior erro disso aqui não é nem a questão de não fazer um envolvimento multidisciplinar. É fazer o envolvimento de você com você mesmo. Esquecer de todo mundo, esquecer até do teu time de vendas, né? Porque é importante o time de vendas participar. Eu não diria nem importante, é mandatório o time de vendas participar. Assim como é extremamente importante que as outras áreas também participem. Mas a equipe comercial, a equipe de suporte, a equipe de vendas, principalmente os vendedores de linha de frente, essa turma tem que participar do teu planejamento. Por que eu digo isso? Isso aqui ele vai pegar diretamente em algo chamado engajamento da tua equipe. Por quê? Quando você participa, quando você ajuda a construir, quando você entende a lógica que está por trás, você tende a cooperar na hora de fazer a execução. É muito diferente de alguém chegar para você e falar assim, olha, aqui está o plano estratégico de vendas, agora vai lá e faz. Veja isso aí na tua vida, se um dia já aconteceu contigo algo parecido. Quando alguém chega e fala, ó, o negócio é assim que funciona, vai lá, resolve. Mas desse jeito aqui, dentro desse quadradinho aqui. É muito diferente. Quando você envolve todo mundo, as pessoas dão opinião, o trabalho cresce, o nível de análise, muitas cabeças pensando, desde que né, você tenha também, existe um outro impacto que eu vou abordar agora aqui na sequência também, que é um segundo impacto, que esse pode ser negativo, que é a questão aqui, você precisa ter uma equipe madura para poder fazer essa discussão. Equipe madura. Se você não tiver uma equipe madura o suficiente, você pode ter problema. Por quê? Porque na hora que começar a discussão entre aqui as dores, né, na hora de resolver as dores,
Principalmente por se tratar de ambiente corporativo, existe competição, a gente sabe. Existem pessoas que não se importam muito com as outras pessoas, existem pessoas que estão preocupadas com elas somente, tem de tudo, né? Quem vive em ambiente corporativo sabe bem. Ser humano é complicado, né? E na hora de resolver dor, o que que acontece? Como que você resolve uma dor? Você chega ao médico e fala, se você não contar para o médico aonde dói, e muitas vezes você vai ter que mostrar onde dói e por quê e como que aconteceu aquela ferida, aquele machucado, o médico não consegue te tratar. Aqui, a analogia ela é muito similar. Se você não souber o que dói e as possíveis causas e origens daquela dor, que pode estar na área de compras, pode estar na logística, pode estar na produção, isso aqui pode começar a gerar um tipo de discussão que é improdutiva para a evolução do planejamento estratégico de vendas. Então, aqui é um ponto que tem que tomar muito cuidado. Você que vai estar à frente aí de implementar um planejamento estratégico, você já tem que ter uma visão na hora de fazer esse envolvimento multidisciplinar. Se você não tiver uma equipe que é madura, que tem abertura, que o relacionamento entre as pessoas é bom e as pessoas conseguem tratar os problemas, colocar as cartas na mesa, sem hipocrisia, com respeito, mas realmente apontando, inclusive, o problema de uma área para outra, porque você tem um fluxo de processo de informação que vai de uma área para outra. Se você não tiver a liberdade de fazer isso, eu recomendo fortemente que você contrate um consultor, um especialista, uma pessoa que vá trabalhar como um mediador, que é o cara que vai conseguir fazer essa interlocução entre as áreas e conseguir realmente, é uma pessoa treinado, uma pessoa que conhece de planejamento estratégico de vendas, já viveu, tem experiência, ele vai saber perguntar, ele vai saber coletar essas informações para juntar as partes e aí sim você sair com um plano forte e robusto. Então aqui basicamente eu acho que esses são os pontos principais aqui que já conseguem nos permitir iniciar um processo de planejamento estratégico. Um outro ponto aqui que também ainda está nessa parte inicial, vamos chamar assim, é o que? Coleta de dados históricos. E aqui, o que, que é dado histórico? Aqui a referência que vai ser vendas, ou seja, venda, pode ser venda bruta, pode ser venda líquida, mas dinheiro, cash. Aqui, uma outra métrica pode ser faturamento. Faturamento. Isso aqui, quanto mais dado você tiver, melhor vai ser o teu entendimento para você, maior vai ser a tua capacidade de análise para entender o teu posicionamento no teu mercado, no teu segmento, enfim. Aqui você pode ver, por exemplo, vendas por região, é um dado interessante para saber. Preciso alocar mais recurso no Sudeste, preciso alocar recurso mais no Nordeste. Outro dado que é importantíssimo ter em mãos, rentabilidade. O que eu me refiro em rentabilidade? Lucro líquido mesmo, o que sobra depois de você comercializar? O que sobra no fim do mês, né? Aqui pode ser a rentabilidade do produto, pode ser a rentabilidade do serviço. Aqui ao fundo, a gente tem a minha esposa que entrou aqui para participar da aula com a gente. A aula ao vivo tem dessas aí. Podia falar oi pro pessoal aqui, amor. Eu tentei ser bem quietinha, mas Tentou não deu. ser, então, mas a câmera tá aberta aqui, vai ser live. Live tem dessas coisas aqui, enfim. Importa que eu amo a minha esposa, tô feliz Eu do que as e. crianças. Podia ter sido meus filhos gritando, com arminha na mão, coisa que acontece, né? Tomar um gole d'água aqui. Aliás, a caneca que eu ganhei da minha cunhada, que ela vende no site lá, julianapoletini.com. julianapoletini.com. Interessante. Voltando. Qual que é a importância da rentabilidade? A rentabilidade, por exemplo, por vendedor, se você tiver essa métrica, ela é sensacional. E por região. Aí, por exemplo, um negócio que é interessante. Vou fazer um link aqui de produto
que estava aqui em cima, né? Voltar ele um pouco aqui, ó, produto, com o que a gente está falando agora aqui também um pouco da rentabilidade. Tem um caso de um estudo que eu estava lendo que era interessante, que uma empresa tomou a decisão, por algumas métricas, de investir em um determinado produto. E aí ela investiu no produto, na parte de marketing, de campanha, para poder vender mais. E aí, em um determinado momento, agora eu não lembro direito como que foi a história, mas em algum momento eles foram fazer uma análise mais profunda e eles perceberam que eles estavam investindo, colocando dinheiro para alavancar as vendas de um produto que tinha uma margem extremamente ruim. Enquanto os produtos que tinham as margens extremamente boas, era uma empresa de cosméticos, se não me engano, e era produto de beleza em relação a cabelo feminino, né? Os produtos que tinham as grandes margens não tinham os investimentos em campanha de vendas. Aí o cara, se não me engano, foi um diretor novo que chegou na empresa, o cara teve esse insight e o que ele fez? Ele alocou o dinheiro, né? Ele pegou o dinheiro que estava sendo investido em produto que tinha um volume de vendas bom e alocou a verba de marketing naquele produto que tinha uma margem muito maior. Vendia menos, mas tinha uma margem muito maior. E no final das contas, o que paga as contas no final do mês é a margem. Não tem muito que ser diferente. E aí o cara conseguiu aumentar os resultados da empresa lá de forma fantástica, fazendo um alinhamento nesse sentido. Então, qual que é a sacada aqui na hora de que você for olhar o teu planejamento estratégico de vendas? Qual que é a tua oferta? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, definir a oferta matadora. Qual que é a tua oferta matadora? Oferta, entenda-se, não o preço ou algo que está em oferta, não, a oferta, ou é o pacote de serviço. Por que o cara tem que comprar de você? O que você oferece mais do que o teu concorrente? O que você se diferencia? O que você é melhor? O que o teu produto carrega de benefício? Por quanto tempo o cara pode pagar, que benefício que vai trazer, qual que é o retorno financeiro. Isso precisa estar muito bem definido na cabeça do teu cliente, na sua também, até para você saber realmente em que produto investir. Em que produto que eu devo investir em P&D, por exemplo, que é pesquisa e desenvolvimento. Que produto que eu preciso aumentar a verba de marketing. Que produto que eu preciso descontinuar. Esse produto não está me trazendo retorno, pelo contrário, eu vendo, mas o custo não tá se sustentando, eu preciso tirar ele do meu portfólio. Isso é coisa que a gente tem que olhar. Não dá para seguir adiante com o planejamento estratégico de venda sem olhar essa questão de ter uma oferta que seja matadora, né? Ok, vamos avançando. Já são 8h40 aqui para lembrar, vou tomar mais um golinho de água. Diante desse um monte de informação que já está surgindo aqui na aula, depois, pessoal, eu posso compartilhar. Se vocês têm interesse aqui nesse mapa mental, nessa organização, se vocês querem receber, eu vou pedir um favor para vocês. Digita aqui no chatzinho, sim, eu quero. Que daí eu fico sabendo que você quer receber. E aí eu vou dar um jeito de fazer esse material chegar até vocês. Provavelmente pelo grupo do Telegram, eu acho que vai ser o melhor caminho. Depois no final aqui eu mostro qual que é o endereço do grupo do Telegram, para que vocês possam entrar e pegar esse material aqui. Mas só se quiser, tá? Se vocês quiserem, digita aqui, ó, sim, eu quero no chat, que aí eu fico sabendo que vocês estão querendo o material, aí eu preparo um jeito de entregar esses insights aqui para que vocês possam ter o material para consulta futura, ok? Então aqui o que a gente vai falar agora aqui um pouco de análise. Basicamente o planejamento estratégico de vendas, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns pontos que a gente olha o longo prazo, depois a gente olha o médio prazo e a gente tem que olhar também o curto prazo. A gente pode dividir ele como se fossem camadas, a gente pode chamar da camada estratégica, da camada tática e da camada operacional. Em cada uma delas a gente vai ter um envolvimento de parte da organização, mas o importante é que eu tenha o engajamento da organização como um todo, desde a liderança até o pessoal da linha de frente da execução, o pessoal da produção,
todo mundo alinhado, sabendo quem são os clientes-chave, quem são os clientes importantes, qual que é o meu papel aqui dentro da organização. Isso cabe a vendas também, fazer a comunicação dentro da tua organização, ok? Então vamos lá, a parte de análise, né? O que a gente pode fazer aqui em relação à parte da análise propriamente dita? A qualidade da tua análise, né? A qualidade da análise é diretamente proporcional à qualidade dos dados coletados. Sensacional, brilhante isso aqui, hein? Precisava ser um gênio para concluir. Ou seja, se eu coleto o dado errado, se eu coleto o dado histórico errado, a minha análise, por mais que eu tenha procedimento, por mais que eu tenha jeito, inteligência, se eu trabalhar, se eu colocar dado errado na equação errada, vai sair informação que é errada para mim, que não vai funcionar para o meu negócio, não vai funcionar para a minha empresa. Então, o primeiro ponto é qualidade no levantamento dos dados históricos que vão compor a tua análise e também qualidade na questão da análise do teu propósito, na análise da tua visão de futuro, aonde você deseja chegar, que nem quando eu falei lá no começo, né, que a gente está num ponto A, deseja chegar num ponto B, qual que é esse ponto B? Hoje, por exemplo, a minha empresa fatura 100 milhões de reais, eu desejo daqui a 5 anos estar com um faturamento em torno de 150 milhões de reais. Hoje eu tenho 100 colaboradores, eu desejo ter 150 colaboradores até lá. Dessa forma, você começa a ter uma visão um pouco mais real, um pouco mais definida, para que você consiga pavimentar as estradas para poder chegar nesse lugar. Ou seja, eu preciso. Qual que é a minha dependência de câmbio, por exemplo? Qual a minha dependência de isenção tributária? Eu dependo de incentivo fiscal, seja do Estado, do governo. Enfim, quais são os fatores críticos que são externos, mas que se você não cuidar, não se planejar, não se preparar para uma eventual turbulência, você pode ter problema. Então, o convite aqui é justamente esse: a análise tanto do cenário macro quanto do teu cenário interno de dado histórico, ele tem que ser feito com muita qualidade, com muita dedicação. E assim, né, é o princípio do não é questão de perfeccionismo, mas se eu parei para fazer um planejamento estratégico, vamos fazer um planejamento estratégico decente. E lembre-se, pessoal, eu vou fortalecer aqui para ficar bem fácil na cabeça. Tudo isso que eu estou falando aqui é a parte fácil, é a parte que está simples, é a parte que a grande maioria das empresas que fazem o planejamento estratégico de vendas consegue fazer. O ponto é execução. E aí a gente vai falar um pouco disso aqui um pouco mais para frente. Aqui na parte das análises, né? Aqui existem aqui uma infinidade de técnicas e de ferramentas que a gente pode usar. Eu não vou detalhar elas aqui, o objetivo não é essa, mas a mais famosa de todas aqui é a matriz SWOT, né, que você tem lá, que é uma análise das tuas forças, né, uma análise das tuas fraquezas. Não vou ficar explorando muito aqui as ferramentas, não é esse o propósito. Você tem a parte aqui das oportunidades e você também tem as ameaças. Se não me engano é assim que escreve. Se não tiver errado é isso, mas eu acho que é isso mesmo. Deu vermelhinho, mas eu acho que está certo. Enfim, você precisa fazer uma análise aqui dos cenários, né? Quais são as suas forças, tudo alinhado com um pouco com o que eu já falei lá anteriormente. Você tendo ideia, né, de quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, você começa a criar ações de neutralização. O grande ponto, né, dessas ferramentas, aqui você tem uma outra que é bem famosa, que é a tal da Ansoffit, acho que é assim que Ansoffit, acho que é assim que escreve. Se estiver errado, depois eu corrijo, antes de mandar para vocês. Tem uma outra que é a análise BSC. Tem uma outra famosíssima também, que são as 5 forças de Porter. Michael Porter, famoso aí no mercado de estratégia.
empresarial. E qual que é a grande sacada disso tudo aqui, né? A questão é, você precisa entender um pouco dos conceitos das ferramentas que servem de suporte de análise. Em um outro webinar a gente pode fazer um específico de análise, né, se for o caso. Depois a gente conversa ali pelas redes sociais para ver se é isso que vocês querem, se é isso que vocês desejam receber, explorar cada uma delas. Enfim, a gente vai ter bastante tempo aqui, se o bom Deus permitir, para que a gente esteja junto aqui discutindo sobre esse assunto. Mas o grande lance de tudo isso aqui é, cada uma delas tem um propósito, cada uma delas ela vai trazer alguns resultados, ela vai trazer o teu posicionamento frente à concorrência, ela vai trazer o teu posicionamento em relação à inovação frente a concorrentes, enfim, tem uma série de informações que vai sair daqui. A questão é, com essa análise, você consegue tirar aqui ações de potencialização do seu negócio. Por exemplo, quando você olhar a matriz SWOT aqui, você entender quais são as tuas forças e quais são as oportunidades que você tem no mercado, na hora que você cruza a tua força com a oportunidade, meu amigo, isso aqui é uma alavanca para potencializar o teu negócio. Hoje um amigo meu falou aqui para um outro colega, você tem ideia do que é o tamanho do mercado? Faz o seguinte, a gente estava no carro, abre a janela do carro, olha para fora aí. O que você está vendo de oportunidade? Ah, tá vendo? Tá vendo muita oportunidade? Sim, tô vendo. Multiplica por 1000. Ainda não é suficiente para definir a quantidade de oportunidade que está aí no mercado. Então, assim, realmente as oportunidades elas estão muitas vezes embaixo do nosso nariz e a gente não enxerga. É um negócio muito louco. Tá na tua cara, a gente não vê. Aí, às vezes, precisa vir alguém de fora, bater o olho e falar, ah, por que você não faz isso? Você fala, caraca, meu, como que esse cara conseguiu ver isso? Estou aqui há tanto tempo, não tinha tido essa sacada. E o outro ponto aqui, que é fundamental no planejamento estratégico de vendas, é definir as ações de... Vou fazer maiúsculo aqui, ó. Neutralização. Ou seja, eu tenho um negócio que é extremamente suscetível ao preço do dólar. E aí o dólar dispara, que é o que aconteceu agora aqui, recentemente com a questão da pandemia. E aí? O que você faz da vida? Qual que é o plano B? Então você tem ali a questão da fraqueza, vamos voltar aqui no SWOT, com uma ameaça. Você já é fraco em um determinado ponto, aí essa ameaça se concretiza, ferrou, casa caiu. Aí o que eu faço? Sento e choro? Não dá. Aí você já consegue ter um plano de neutralização para quando isso eventualmente acontecer. Então essa parte da análise ela compõe aí o planejamento estratégico de vendas e ela é fundamental para que você consiga efetivamente ter bons resultados, tá? E aí, diante dessas análises, você vai conseguir tirar algumas conclusões e diante principalmente das ações de potencialização, você vai conseguir enxergar aonde alocar recurso, aonde alocar dinheiro, o que eu posso fazer para melhorar o atendimento do meu cliente, vou tirar dinheiro de feira tradicional, vou colocar em marketing digital, vou patrocinar o Google. Senhores, eu não sei se vocês têm ideia, mas hoje você consegue falar diretamente com um nicho de pessoa que você definir. Quero falar supondo que eu vendo chupeta, né? Eu quero falar com pais e mães de crianças ou com pais e mães que têm bebês de até 6 meses de idade, ou até 1 ano. Ou, eventualmente, você consegue segmentar pessoas que casaram no último ano, pessoas com casamento marcado nos próximos 6 meses. Supondo que você vende convite para casamento, você vende festa de casamento, sei lá. Você consegue segmentar. Você vende festa de aniversário. Você sabia que se você entrar no Google, se você entrar no Facebook, no gerenciador de anúncios, você consegue fazer um anúncio específico para quem faz aniversário em agosto, quem faz aniversário em setembro? Cara, isso é o poder. Né? Aquele conceito que você tinha de ficar panfletando no farol, entregando panfleto para todo mundo, a cada 100, talvez você tenha um interessado. Hoje, o dinheiro que você pode gastar de forma inteligente, assertiva, com a mensagem, a comunicação correta,
Isso aqui pode fazer o faturamento da tua empresa mais do que dobrar, se você souber encaixar essas estratégias digitais que estão à disposição de todo mundo hoje aí, né? Basta a gente abrir a cabeça para pensar como incorporar essa questão no meu negócio. Assim como toda a gestão de dados, né, que é outro ponto importante. Quanta informação tem dentro da tua empresa? Como que está essa informação dentro da tua empresa? Ela está fragmentada? Se a informação está fragmentada nas áreas, você tem um problema, né? Porque quando você precisa tomar uma decisão estratégica, você tem muita dificuldade de coletar esses dados para olhar a situação da tua organização de uma forma macro. Agora, se a informação da tua empresa está na cabeça do teu funcionário, aí você tem um problema muito maior. Porque se esse funcionário amanhã resolve deixar a empresa, e aí, amigão, como que você fica? Cadê a informação do cliente? Cadê o contato? Cadê os negócios em andamento? Cadê o histórico? O relacionamento não tem jeito, você vai perder. Não tem como. Se uma pessoa tomar a decisão de sair da tua empresa, o relacionamento não tem como manter. Mas um ponto estratégico para vendas principalmente e para qualquer organização, a gestão da informação, que é o principal ativo da tua empresa, ela tem que ser feita com excelência. Você tem hoje um CRM que você é capaz de coletar todos esses dados e manter a informação dentro da organização? Mesmo que um colaborador, um funcionário saia, você não perde a questão do conhecimento do cliente. Você vai perder o relacionamento. Caiu as coisas de novo aqui. Relacionamento não tem jeito, você vai perder. Não tem como. Mas o que você não pode perder é o conhecimento do produto, do cliente, saber o que o seu cliente faz, qual que é o mercado do seu cliente, quem são os principais clientes do seu cliente, né, qual o teu cliente, o teu maior cliente, qual que é a especialidade dele, que problema que ele resolve no mercado. Esse conhecimento, ele tem que estar na empresa, ele não pode estar na mão, ou pior ainda, na cabeça dos funcionários. Isso é gestão estratégica. Isso é gestão estratégica da informação, gestão estratégica do teu negócio. É um ponto que, ó, de novo, ó, puff. Se não pensou nisso, comece a pensar. É um ponto extremamente importante. Depois que você fizer as análises, e aqui a gente já vai caminhando para a parte final aqui da aula, vamos falar um pouco aqui sobre objetivos e metas. Objetivos e metas. Por que que isso é importante? Primeiro, aí agora me permita o engano, porque eu não sou bom com essas histórias de criança, mas tem aquela famosa que... Agora eu não vou lembrar se era... Bom, quem que era o personagem, enfim, não interessa. Mas alguém perguntou, mas como que eu vou para um determinado lugar? Não, na verdade, a pessoa fala, não, eu estou perdida, você pode me ajudar? Eu falo, para onde você está indo? Pô, não sei para onde eu estou indo. Então qualquer caminho serve. Então, o principal ponto aqui é definir realmente, começar a tangibilizar a questão do teu planejamento de longo prazo, tá? Daqui, lembra que a gente falou no exemplo, né? Hoje, vamos pegar aqui, ó, hoje eu tenho, vamos pegar aqui o hoje, ó, baseado no exemplo que eu já dei aqui, ó, faturamento de 100 milhões de reais. E aí, a gente colocar aqui que, vamos pegar aqui, hoje estamos em 2020, vamos pegar aqui, ó, 2025, por exemplo. Em 25, eu quero ter um faturamento de 150 milhões de reais. Maravilha! Aqui começa a ficar legal a brincadeira. Eu já começo a ter uma visão um pouco mais clara, né? Mais tangível. Eu já consigo saber, opa, hoje eu tenho 100, daqui a 5 anos eu quero ter 150. Isso tem poder, acreditem, pessoas, isso tem poder. O que eu consigo fazer com isso? Falo, opa, então se eu preciso chegar a 150, se eu pensar aqui, eu vou... Quando eu olho, o primeiro ponto aqui, a primeira lição é o seguinte, é o exemplo que eu falo da maratona. Se você olha aqui, puta, 100, preciso faturar 150, cacete, é 50% de crescimento, é muita coisa. Quando você olha, você fala, caraca, é complicado. O ser humano, ele já olha e fala, cara, será que dá?
puta, vai dar um trabalho, puta, e aquela área, começa um monte de coisa. Isso é o perigo. E aí o grande lance é, por que que é importante você ter uma meta? Muitas pessoas às vezes têm dificuldade. Fala, porra, cara, as empresas, eu estou aqui em 2020, as empresas estão falando de planejamento estratégico de 2030, de 2028. Na verdade, né, eu demorei um pouco para entender também. A questão é o direcionamento estratégico. Você precisa realmente ter uma ideia, precisa desenhar uma questão da onde você idealiza, da onde você imagina que a sua empresa ou você vai estar. Isso você tem que fazer na tua carreira também, você tem que fazer para você, para o teu objetivo de vida, o teu objetivo familiar. Tem que ter. Por quê? Porque você sonhar, você idealizar, isso te permite você criar e construir a ponte para unir um ponto no outro. E isso tem poder. As pessoas que planejam, as pessoas que têm essa visão de futuro, você pode olhar a biografia das pessoas de sucesso, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm sucesso familiar, sucesso no amor. Tem muito disso, tem muito a questão do planejamento, da organização e principalmente da competência de olhar a meta maior e começar a explodir ela em metas menores. Porque olha a diferença olha o raciocínio, né? Então aqui se eu pegar 2021, se eu olhar 2022, e aí vamos, né, fazer aqui ó, 3 e 4 na nossa cabeça aqui só para não ficar maçante. Se em 2021, tá, eu fizer 110 MBRL e em 2022 eu chegar em 120 MBRL, eu vou até esticar aqui o 23, porque no insight que eu tive aqui vai ficar legal para mostrar para vocês o poder. E aqui eu vou fazer até uma analogia com o poder dos juros compostos na nossa vida. Aí aqui ó, 130. E aqui 140. Olha que interessante essa sacada aqui, ó. Quando eu olho 100 para 150, eu falo 50%, ferrou, é difícil, é complicado, não vai dar muito certo. Agora, quando eu subdivido isso em várias etapas, e é por isso que as empresas fazem o trabalho de longo prazo, isso fica muito mais concreto, isso fica muito mais tangível, muito mais fácil de realizar. E tem uma sacada aqui que se você olhar o crescimento de um ano para o outro, em termos financeiros, ele é igual. Eu cresci 10 milhões por ano. Só que em termos percentuais ele é menor. Ou seja, no primeiro ano eu cresci 10%, depois eu já não cresci 10, cresci 8, daí depois eu não cresci mais 8, cresci 6, aí eu não cresci 6, cresci 4. Ou seja, é até uma brincadeira dos juros compostos aqui, né, que eu fiz aqui uma analogia. Mas você começa a ver que a coisa não é tão impossível de ser feita. Então, a questão de definir as metas e os objetivos é definir os caminhos e as rotas que você vai fazer para poder chegar em um ponto futuro muito maior, muito mais forte. É extremamente importante. E o outro grande ponto aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado, é saber o que vai gerenciar, né? Aqui a gente vai colocar aqui principalmente a questão dos KPIs, né? Para que eu tenha sucesso no meu negócio, o que eu vou ter que medir? Você precisa entender exatamente o que faz sentido no teu negócio. O teu negócio faz sentido entender a rentabilidade por produto específico, ou o teu mix é muito grande que a margem de um acaba compensando a margem do outro, enfim. Qual que é o grande ponto que deve ser medido? Em linhas gerais, né, aqui, o que costuma ser medido? O volume de vendas. Quando se fala de volume de vendas, né, o que é interessante entender? Aí as tuas vendas por região, as tuas vendas por vendedor, tua venda por canal. E aqui, pegando o gancho, o canal pode ser distribuidor, pode ser, enfim, varejista, atacadista, mas aqui eu vou fazer uma provocação até, vou colocar aqui canal físico e canal, vai sumir aqui atrás da minha cabeça, mas eu vou levantar a tela aqui, ó, digital. Olha que interessante, né?
físico e digital. Toda hora eu estou fazendo essa provocação do físico e digital, realmente para a gente pensar em outras formas de capitalizar as nossas organizações. Aí a questão aqui, mix de produto, é um outro ponto que é extremamente importante medir. Satisfação dos clientes. É um negócio que, em linhas gerais, é interessante medir. Precisar agora adequar na realidade do teu negócio o que faz mais sentido medir, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu não estou esquecendo de passar algum outro ponto importante. Enfim. Em questão de KPIs também é outro assunto que dá para abrir uma aula e ficar falando aí por 1 hora só de indicador de performance. Mas o grande ponto, a grande sacada é entender exatamente o que eu quero medir. E como que eu vou coletar os dados para poder ter essas análises. E aqui, o grande ponto de tudo isso aqui da parte dos KPIs é: eu preciso realmente definir com muita qualidade, com muito critério, o que eu vou medir. Porque aqui, ó, pessoal, aqui é vida ou morte para o teu planejamento estratégico de vendas. Por quê? Não basta definir o KPI. Quando você pensar no KPI, quando você pensar o que eu vou medir, primeiro ponto é por que eu quero medir isso? Qual que é o resultado efetivo que essa métrica ela vai me trazer? Qual o benefício dela? O segundo ponto é possível você medir isso que você está querendo medir? Você consegue ter acesso às informações que serão necessárias para você poder compor esse indicador de performance? Por exemplo, eu quero aqui controlar o número de visitas dos meus vendedores. Visitas dos vendedores. Tá, então, não, para mim faz sentido, porque se o cara visitar mais, ele vai ter mais clientes, tendo mais cliente, a probabilidade de vender mais, faz sentido para mim. Ok. Como que você vai fazer isso? Você tem ferramenta para isso? Ele vai fazer no Excel, ele vai fazer pelo celular, ele vai fazer num CRM? Como que ele vai fazer? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque aqui é onde realmente o planejamento começa a se perder, que é a questão da implementação. Na parte da execução, quando vocês começarem a tentar tirar isso aqui do papel e cair para o campo prático, ir para cima e realmente implementar o planejamento estratégico de vendas, você vai realmente precisar medir e você vai realmente precisar ter pulso firme para manter as ações que serão definidas em atividade constante. E por que é que o planejamento estratégico vai parar na gaveta? Isso é quase que unânime. Todo mundo que você... Todo mundo não vou generalizar, mas inclusive tem uma entrevista, uma pesquisa da revista Venda Mais, que é uma fonte que eu uso bastante aqui, inclusive para trazer dado, que é o seguinte: as empresas que engavetam o planejamento estratégico de vendas é porque não soube fazer o acompanhamento efetivo da execução do plano. Ou seja, você faz um planejamento estratégico. Se você já não começou legal, já fazendo o alinhamento da equipe, engajando ela desde o início, para ela participar, para ela trazer dado, para ela trazer input, para ela colaborar, para as pessoas das outras áreas também participar, na hora que você tentar implementar, você já vai ter muita dificuldade. Então, assim, a questão do engajamento, de você trazer o time antes, é mandatório. É mandatório. Porque na hora de fazer aí o desdobramento das ações para o time, você não vai ter aderência. Se eles não participaram, vai ser aquele tal do top goela down. Faz isso aqui que eu estou mandando. E o pior ainda faz o que eu faço, né? Não, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Que é quando, principalmente isso aí é mais atribuído à gestão, você impõe ali um planejamento estratégico, impõe algumas ações e não acompanha. E vendedor, não vou generalizar o vendedor também, mas qualquer um que percebe que o chefe pede algo uma vez, diz que tem que fazer desse jeito, depois não cobra, não acompanha, não mede, não tem jeito. O que vai acontecer? Vai perder aderência, o pessoal vai engavetar o planejamento estratégico de vendas, vai parar na gaveta, não tem jeito. Então, assim, o grande ponto defina muito bem o que você quer medir. Por quê? O que você definir que vai ser medido é o que teu time vai
tentar entregar. Se você definir que o cara precisa fazer 100 visitas, ele vai vender a alma, mas vai tentar te entregar 100 visitas. Aí qual que é a provocação? Garanta que visita realmente é uma métrica que vai fazer a diferença no teu resultado. Beleza? Então vamos seguir aqui. Indo para a próxima etapa, deixa eu pegar meu caderninho aqui de anotações, que é a questão final mesmo, né? A gente passou ali. Vamos só recapitular rapidinho. Falamos um pouco do para que serve o planejamento estratégico de vendas, por onde que a gente pode começar, o poder da análise na composição do planejamento estratégico de vendas. Falamos um pouco da questão de objetivos e metas e para finalizar, vou chamar aqui de plano de ação, que é basicamente a hora de realmente operacionalizar, né? O que realmente eu vou fazer, como que eu vou transformar tudo isso que eu planejei, tudo isso que eu entendo que vai fazer diferença no meu negócio em ação concreta. E aqui é um ponto, né? As ações, ela tem que ter aquele conceito do SMART, né? Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível. Acho que errei o acento. Atingível. É bom fazer ao vivo assim, que você tem que escrever, que daí você vai testando até o português do cara, para ver se o cara sabe escrever. Que dá uns twin às vezes aqui. Atingível, smart, specific, measurable, achievable. O que é o R mesmo? Esqueci agora o que é o R. Então vamos para o T, que é o temporal, né? Ela precisa ser temporal. Eu esqueci o que é o R agora aqui. Se alguém souber, coloca no chat aqui que me deu branco aqui, me ajuda aí, porque de verdade esqueci. Reachable não, achievable, reasonable, não, esqueci. De verdade esqueci. Mas enfim, ela precisa ter esses critérios. Por quê? Para você poder garantir que aquela meta tem, tem um dono, né? Ela precisa ter precisa ter dono, precisa ter quem, quando, enfim. Ela precisa ser bem específica, porque senão depois você não consegue garantir que ela vai ser feito de forma correta. Alguém me deu uma dica aqui no chat? Não, porque eu esqueci, eu vou ter que caçar em algum outro lugar aqui, mas eu tenho aqui, vamos lá, rapidão. Usar os materiais de apoio, que é sempre importante ter. O problema é não ter aqui, mas tudo bem. Enfim, depois eu lembro, eu vou colocar aqui no material que eu vou entregar para vocês depois. Eu corrijo isso aqui. Então, senhores, basicamente, né, a parte do plano de ação a gente precisa acompanhar. Alguém deu a dica aqui? Precisa ser realista. É isso aí. Que é o atingível, específico. O realista, né? No achievable, realistic. Acho que é isso mesmo, né? Ok. Excelente. Quem foi a Messias? Boa. Relevant. Vamos usar aqui o conceito dos show de bola, interatividade, relevant. Porque o realista, acho que ele está aqui no achievable, né? Specific, measurable, achievable, relevant, relevant, realmente. Acho que o ponto tá aqui, ó. Relevante. Não precisa ser relevante, né? Porque se não for relevante, você não precisa fazer ação. Isso já é meio... O interessante de você fazer esse filtro é que você já consegue definir se uma ação deve ser feita ou não deve ser feita, né? Esse acho que já é o primeiro ponto aí, né? E, enfim, tô vendo até que o Valdir Veloni, saudações aí, Valdir, deve estar frio aí em Ribeirão Preto, deve dar uns 40 graus agora à noite na sombra lá. Prazer em te ver aí, viu, Valdir? Show de bola, cara, saudades de ti aí. Aí a questão do plano de ação é garantir aqui da mesma forma, em relação aos KPIs, a gente precisa garantir acompanhamento, precisa ter acompanhamento, né? Se não tiver acompanhamento, o que vai acontecer? Vai cair por terra. O teu time não vai fazer, o teu time não vai colocar o plano de planejamento estratégico de vendas em ação. O negócio vai parar na gaveta, não tem jeito, não tem jeito. Tem que acompanhar. Então o grande ponto é, precisa acompanhar. E aí, para finalizar, tem um outro ponto que é interessante também para manter. Vou até abrir um tópico aqui, ó. Vamos lá. Ixi, ficou tudo dentro da introdução. Depois eu dou uma organizada. Por onde começar? Eu vou deixar na introdução, então a análise eu vou jogar aqui para fora.
Objetivos e metas também vou jogar para fora, que vai ficar mais organizado. Por onde começar ali, o plano de ação também vou jogar para fora, que vai ficar mais legal. Vou jogar aqui em primeiro. Aí vai ficar mais organizado, vai ficar bonitinho. E aqui eu vou abrir um outro tópico que é como sustentar o PEV. Então, o primeiro ponto, né? Gestor precisa acompanhar. E um ponto interessante aqui, um truque, a dica aqui, é sempre interessante colocar uma meta ou algumas metas para o gestor, por que não? O gestor também, ele é o cara que tem papel fundamental. Aqui pode ser meta junto com o cliente, meta de facilitar algum processo da organização, de simplificar alguma coisa dentro da estrutura de vendas ou no fluxo de operação de um outro departamento. Esse é um ponto extremamente interessante que vale a pena investir. Aqui, ó, vamos colocar assim, ó, seja flexível. O que eu estou querendo dizer com isso? O plano estratégico de vendas, ele vai ter falha. Por mais que você tente ser preciso, por mais que você tente fazer o que for, vai ter falha. Não tem jeito. O grande ponto aqui é entender o cenário, entender o contexto, que nem pega o ano de 2020. O que você planejou para 2020? Você planejou, né? Se planejou, como que você planejou, o que você fez? Beleza, janeiro, fevereiro, março, pum, coronavírus. E aí? Vamos manter daquele jeito? Vamos reavaliar algumas coisas? O que a gente vai fazer? Ou seja, a flexibilidade aqui, ela é importante. E daqui eu posso derivar um ponto que é revisão periódica. Isso, a revisão periódica, ela tá para o planejamento estratégico de vendas da mesma forma que o diálogo está para um casamento. Se não tem diálogo, o casamento vai ter problema. Se não tiver revisão periódica, o planejamento estratégico vai ter problema. Então, eu vejo isso aqui como uma analogia muito interessante. Precisa ter revisão periódica. E o que é revisão periódica? Revisão periódica é acompanhamento, é follow-up. Precisa fazer isso todo mês? Provavelmente não. Qual que é a realidade do teu negócio? De repente você tem um negócio que é tão dinâmico que pode ser, ok, todo mês rola. Agora, se o teu negócio é um pouco mais estável, é um pouco mais, enfim, você tem que entender em que ambiente que você está inserido. Pode ser que uma revisão trimestral seja suficiente para você poder orientar novamente ali as velas do barco, né? Isso são alguns pontos interessantes. Deixa eu ver algum outro ponto que eu queira destacar. A parte da comunicação, isso também é extremamente importante para manter o planejamento estratégico de vendas de pé. Comunicação com a organização, ou seja, é fazer o desdobramento das grandes conquistas. Conquistou um grande cliente, comunica a operação, comunica o pessoal da expedição, todo mundo tem que fazer parte, o pessoal tem que se sentir parte do todo. Então a comunicação ela é essencial. Qualquer evolução, um mês, né, é interessante você fazer todo fechamento de mês, fazer uma reunião que você possa juntar todos e mostrando a evolução, mostrando o caminho, mostrando passo a passo, mostrando, olha, sabe aquela nossa jornada, sabe aquele nosso sonho, né, de chegar em 150 milhões. Olha, nós demos o primeiro passo, né, porque aqui, né, em um ano, você, para construir o 110, você vai ter que construir o 101, você vai ter que construir o 103, o 107, para chegar no 110. É importante você ir desdobrando com a equipe. Cada pequena vitória tem que ser celebrada. Cada mês que tiver meta batida, senta junto com o pessoal, vai fazer um happy hour, leva o pessoal para jantar ou para almoçar num lugar especial, enfim, tem que ser celebrado de alguma forma. E a comunicação ela tem que fluir dentro da organização de uma forma natural. A questão, principalmente aqui, eu acho que
de novo, né, eu vou colocar aqui, acompanhar, já está lá em cima, eu sei, mas eu vou colocar aqui, ó, acompanhar e nunca abandonar. E aqui já para caminhar para o final aqui da aula. O que eu quero dizer aqui? Qual que é o grande erro, né, qual que é o grande problema que eu vejo, né, que é natural do ser humano. Alguém chega para você e te dá uma ideia. Fala, olha, eu tenho um negócio que é assim, meu, sensacional. Seja um curso, seja uma campanha de emagrecimento, seja, enfim, qualquer coisa que seja uma novidade, né? Aquilo ele traz para o ser humano meio que um efeito de dopamina. Você tem uma certa euforia, uma certa alegria, você fica feliz, você se empolga, você tem uma energia, um pico de energia lá no alto. E aí você investe tempo, você acredita, porque para você parar e fazer um planejamento estratégico de vendas desse nível, né, com essa grandeza de detalhes aqui, você vai ter que investir tempo. E se você está investindo tempo, né, começa a encontrar respostas para algumas situações críticas da tua empresa, você começa a entender que aquilo faz sentido, você vai ganhando energia, você começa realmente a fazer um planejamento bem feito. Feito o planejamento, você vai partir para execução. Se você entrar quando você entra na parte da execução, é aqui que é a questão, de novo, eu vou pegar o exemplo da maratona, né? A maratona. Para quem não sabe, uma maratona, ela tem 42, acho que 2 metros. O Moia aí deve saber de cabeça, mas vou botar aqui, 42 km. Ninguém corre uma maratona. O cara que corre uma maratona, não é difícil correr uma maratona, porque o cara que se propõe, o cara que chega lá e corre os 42 quilômetros, esse cara, para correr os 42 quilômetros, esse cara treinou demais. O que esse cara teve? Esse cara teve que acordar às 5 da manhã, muitos dias para poder treinar. Teve treino de 2 horas, teve treino de 1 hora, teve treino de 3 horas. Esse cara, ele teve muito foco para poder fazer os 42 quilômetros. E esse cara, ele precisou ter muita constância no que ele faz. Então, em muitos momentos, surgiu na cabeça dele PANS, que a gente chama na psicologia, que é o pensamento automático negativo. Ah, hoje eu vou ficar na cama. Ah, hoje eu não vou levantar. Aí tem um cara lá, o Joel J, quem segue esse cara no Instagram, ele fala bastante disso. 5 horas da manhã, o despertador toca. Ele levanta, ele desliga o despertador sem apertar o soneca, 1-0 para mim. E aí ele sai, escova os dentes, tal, 2-0 para mim. Arruma a cama, 3-0 para mim. Ou seja, a questão da disciplina, o foco e a constância é o grande segredo. É o grande segredo que está por trás disso aqui. E isso eu não falo simplesmente por falar que eu estou chegando aqui porque eu li num livro ou porque alguém me falou, não. Eu falo porque eu vivo. E eu sei o quanto é difícil você ter foco, disciplina e constância no que tange execução de planejamento estratégico de vendas. Porque não é fácil. É extremamente complexo. Tem dia que eu tô cansado, tem dia que eu tô esgotado e eu olho a minha agenda, ela é uma agenda que vai ser o dia inteiro de follow-up e acompanhamento com o time em relação ao planejamento estratégico de vendas. E aí que entra a disciplina, é aí que entra o foco e aí é o que entra a constância. Nem sempre eu faço o que eu gosto de fazer. Embora eu ame o que eu faço, eu amo vendas, eu amo isso aqui. Só que tem dia que você tá derrubado, tem dia que você não tá bem. E aí, nesse dia, quem te bota de pé? Como que você faz? Se você ainda tiver a sorte de ter um parceiro que nem eu tenho, que é um cara que me levanta quando eu tô meio que na lona, e quando acontece o oposto eu também tomo um pouco à frente, fica um pouco mais fácil, mas muitas vezes você vai estar sozinho na jornada. Você vai estar sozinho na questão da construção da ponte que vai te levar para um sonho maior. E aí como que faz? Então, o grande segredo aqui na parte da execução é não abandonar aquilo que você acreditou. Quanto tempo você colocou, quanto tempo você investiu no planejamento, você planejou, você entendeu os riscos, você entendeu as oportunidades, você entendeu as ameaças, você definiu ações para neutralizar
as ameaças para potencializar o teu negócio. Você definir o plano de ação, falar, ó, se eu visitar aquele cliente, se eu fizer um trabalho assim, se eu levar um técnico que vai ensinar o pessoal da manutenção deles a mexer com essa máquina, colocou essas ações específicas, executa. E eu afirmo para vocês, fazendo a execução rigorosa do que foi planejado, tendo disciplina, foco, constância, o resultado ele passa a ser consequência de todo esse trabalho, de todas essas atividades que você vai fazer no teu dia a dia. Então, o grande ponto é, os resultados, às vezes, eles vão demorar um pouco para vir, mas eles vão começar a vir de forma sustentada. Vai deixar de ser, você passa a deixar de depender de sorte, de fator externo, de política externa, de valor de câmbio, de um monte de coisa para realmente depender de você, daquilo que está no teu controle, naquilo que você é capaz de mudar, e não aquilo que está dependendo de governo ou de alguém que você não tem ação. Então, o grande ponto é isso. Não desistam, pensem. E aí, eu faço o convite para vocês agora. Quem quiser mais conteúdo sobre vendas no geral, pode me seguir. Eu faço uma atuação mais constante no LinkedIn e também no Instagram. E aqui no YouTube são os conteúdos maiores que vão ficar aqui. Aulas, mais detalhado. No dia a dia vão ser interações mais rápidas, aí eu uso o LinkedIn e o Instagram. E tem a questão aqui também, que é onde eu vou distribuir esse material. Eu vou colocar aqui no chat, eu não sei se o chat vai aceitar. Eu vou até fazer um teste, eu não sei se ele vai aceitar o link do Telegram, mas eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem rapidinha. Vocês podem entrar aqui no Telegram, por aqui, de uma forma bem rapidinho, que daí vocês conseguem ter acesso ao material, tá, pessoal? Já vou finalizar a aula aqui para não tomar mais tempo de vocês. Mas o papo foi bom, agradeço a cada um de vocês. E podem perguntar, pessoal, estou disponível, né, o que vocês precisarem aí que eu puder ajudar para a gente poder crescer em vendas. Esse é meu sonho. O que eu puder ensinar vocês aí, eu vou me esforçar, vocês podem contar comigo. Então aqui, ó, aqui é a página do meu Instagram, bem rapidinho. Estou concorrendo com o Wendel Carvalho, Christian Barbosa nesse horário, olha que aí é uma briga injusta. Dentro do meu perfil, pessoal, bem rapidinho, tá? Dentro do meu perfil tem aqui um link, tá vendo? Linktree, Psicologia e Vendas. Clicou nesse link aqui, ó, ele abre uma série de informações aqui. Aliás, a aula passada está aqui, eu tenho que atualizar. E aqui eu tenho o grupo do Telegram. Aí eu vou convidar vocês aí para entrar aqui no Telegram. Se vocês tiverem com o celular na mão, vocês já podem fazer aí agora. Clicou aqui no Telegram, ele já vai jogar direto lá pro grupo, né? Daí é só clicar aqui, Open Telegram, e aí você consegue entrar para a comunidade do Pega o Pedido, da Psicologia e Vendas aqui. Tem 11 membros, o grupo é novo, né? A gente vai crescendo junto. E aqui eu vou disponibilizar esse material dessa aula. Eu vou tentar, de alguma forma, colocar o link aqui no chat. Eu não sei se vai dar certo, eu acho que não. Acho que a plataforma vai bloquear, tenho a impressão. Mas não custa nada tentar. Tentar aqui bem rapidinho, tal. Vamos ver aqui aqui é o OBS. Cadê? Tá aqui, ó. Vamos ver se ele vai deixar eu colocar o link aqui. Opa, deixou. Olha, eu coloquei no chatzinho o link aí. Se vocês quiserem entrar no Telegram, é onde eu vou distribuir a aula, tá? Vou fazer a distribuição somente aqui no grupo do Telegram. Então é isso aí, pessoal. Durante a semana a gente vai interagindo. Vou fazer algumas enquetes lá no... Perdi a tela aqui onde eu estava, mas tudo bem. Fazer umas enquetes no Instagram e no LinkedIn para entender qual o melhor horário para vocês, para poder assistir a aula, que assunto que vocês querem que a gente fala. Vamos falar de account management, vamos falar de planejamento estratégico de vendas, vamos falar de gestão de canal de vendas, enfim, o que vocês quiserem, vocês que mandam, né? A gente vai interagindo durante a semana, define o tema da live, e aí, é melhor na quarta? É melhor na quinta? Eu vou fazer algumas enquetezinhas para que a gente consiga tentar, pelo menos, atender a maioria de vocês aí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço, pega o pedido e vamos para cima que dezembro está acabando, o Natal já está aí. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Obrigado.